Então, eu estava apresentando aqui já, né, iniciando, que hoje a gente vai falar sobre a energia de direção, ativar essa capacidade. Relembrando, também vou dando essa introdução já no começo aqui, que lá no link da bio, aqui do Bioquímica das Emoções ou ali do Conecta Ajuda, nós deixamos um material, né, Dani, para baixar um manual. Questionário. Uhum. Exato. O manual para planejamento estratégico energético, né? Planejamento pessoal energético. E lá as pessoas podem baixar esse material e vai servir, né, junto com essas lives, de material de apoio para elas identificarem como que está a energia delas, né, o potencial delas. É bem interessante, então façam o download lá. Depois da live. Fica aí, depois da live, tá? Vocês vão no link da bio e baixam, é gratuito, tá? São algumas perguntas, um questionário que faz a gente refletir a respeito de cada capacidade energética que nós estamos trabalhando aqui ao decorrer dessa série de lives. Então, responder essas perguntas faz com que, eu sempre falo isso, né? A pergunta nos leva a ampliar a nossa mente para trazer uma resposta que a gente não via antes, algo inovador. São as perguntas que movem os cientistas. E essas perguntas que estão lá nesse questionário, elas movem justamente vocês para que vocês possam, nessas respostas, fazerem suas autoavaliações, seus questionamentos, buscarem, enfim. E podem responder outras vezes, né? Faz agora, ano que vem pode refazer, porque a gente vai vendo a nossa evolução também. E vamos hoje falar então dessa energia. Por que será que é tão difícil a gente seguir essa energia de direção do nosso coração? Falando um pouquinho, para quem não me conhece, tem gente nova que vai chegando. Também, como essa live fica gravada, outras pessoas vão assistindo. Eu sou a Júlia, criadora da Bioquímica das Emoções, que é a ciência da comunicação energética. E eu sou formada em farmácia bioquímica há mais de 20 anos. Tô velha, né? E atendo há mais de 16 anos como terapeuta, transformando as emoções, olhando a partir da visão energética. E a visão energética, ela nos traz informações preciosas para que a gente possa transformar as nossas emoções. E é isso que eu ensino também. E o Daniel, pode falar um pouquinho de você, Dani? Se apresenta. Eu sempre trabalhei na área criativa, né? E trouxe essa metodologia que se chama Well-Being Design, né? O design para o bem-estar, que junta o conceito de design e criatividade junto com mentoria e coaching, né? Que também tem essas formações. E já atua há vários anos, né, com essa metodologia, né, que incorpora também o sistema ISO, que é uma certificação internacional, e atendo os meus clientes, produzo cursos pelo Conecta Ajuda, né? Então a gente é proprietária, né, Júlia? Do Centro de Instrução em Ciências e Tecnologia, Ajuda Desenvolvimento de Pessoas, que é uma empresa que trabalha com o desenvolvimento humano nessa parte de atendimentos e também na parte de criação de cursos EAD. Exatamente. Sempre de forma holística e sistêmica. Então, gente, vamos revisar aqui. Na nossa primeira capacidade que a gente falou, foi a capacidade de dimensionamento. A gente ativou essa energia. Ali a gente percebeu o nosso lugar no planeta, né? O nosso corpo, cuidado com o nosso corpo, a quantidade de energia e a nossa vontade de viver. Na segunda capacidade, nós trabalhamos a energia da adaptação. Nós percebemos como que a gente se adapta ao nosso meio. A gente trabalhou a aceitação do eu, o amor próprio, e olhamos essas qualidades, né, com os chakras também, enfim, os corpos energéticos, foram o chakra básico, o chakra esplênico. No terceiro, nós fizemos a ativação da energia da interação ou da comunicação. E ali nós
falamos muito sobre essa comunicação pela intuição, a razão junto com a intuição. Não era a comunicação só verbal, porque senão a gente trabalharia esse chakra laríngeo, mas nós estávamos trabalhando com o plexo solar, que é justamente a região onde a gente sente as nossas intuições e a gente faz essa comunicação intuitiva com as pessoas. E hoje a gente vai falar sobre a energia da direção. E eu trago aqui que o nosso coração sempre indica a direção certa. Mas as pessoas me falam muito, eu não consigo ouvir meu coração. Eu não consigo seguir o que meu coração diz. Mas o nosso coração sempre vai guiar a gente para um local onde a gente consiga viver em coerência. Essa coerência é uma integralidade, nós vamos ter uma felicidade incondicional ali. E nós vamos dar e receber amor nessa interação com os outros. Porque aqui nós já estamos falando do chakra cardíaco hoje. Já chegamos aqui, já estou com o meu jaleco verde representando a cor do chakra. Geralmente eu coloco o jaleco ou da cor do chakra ou do corpo energético, né? Que a gente vai trabalhar hoje. Mas por que esse caminho de ouvir o coração ou de viver nessa comunhão com a grande sabedoria é o caminho assim mais difícil? Por que ele é o menos viajado? Gente, convida, aperta o aviãozinho aí, chamem outras pessoas para essa live, porque agora nós vamos começar a falar sobre esse caminho do coração, a direção. Dani, eu quero que você coloque aqui para as pessoas um pouco de como você atendeu o chamado do teu coração. Porque eu sei que isso é difícil e eu também tenho uma história de atender esse chamado. A gente tem que fazer muitas renúncias, né? Como foi atender o chamado do coração? Profissionalmente falando, né? Como a gente já viu lá no dimensionamento, nós vivemos ciclos. E esses ciclos têm começo, meio e fim. Quando eu percebi, né, que estava chegando no fim de um ciclo profissional, é interessante que a vida estava me questionando o que eu poderia trazer com a minha experiência para acrescentar no meu potencial, para dar o salto, para continuar de uma outra forma, uma forma transformada, potencializada, a minha atividade. Eu trabalhava em empresa, eu lecionava em universidade, eu tinha registro seletista, né? Era registrado, então eu tinha aquela segurança, entre aspas, financeira. Trabalhava 18 anos numa emissora de televisão, né? Como eu falei também. Então, eu tinha isso, mas começou a bater aquela sensação de que faltava algo, né? E de que eu precisava dar esse salto. Eu tinha um conhecimento, eu tinha todo um aprendizado vivencial dentro das empresas que eu trabalhei. Então, você seguiu isso? Eu trabalhava nessa área também, né, de desenvolvimento de estratégias de jogos, e aí eu senti que todo esse conhecimento eu poderia usar ele de uma outra forma e com a vontade muito grande de gerar benefício para as pessoas. Mais benefício. Tá? Isso é fundamental. Dentro desse direcionamento que a gente está falando, que é entender o nosso chamado, né? O que acontece muitas vezes dentro da empresa ou dentro da atividade profissional? As pessoas, por terem essa segurança financeira, elas vão postergando essa sensação de transformar a vida delas, de potencializar, de se transformar, de fazer diferente, e acabam muitas vezes adoecendo ou estagnando, né? E isso é um problema, porque antigamente se tinha aquela visão de se aposentar numa empresa, né? Você trabalhava 30 anos, ou 25, 30 anos, se aposentava na empresa e tinha aquela segurança, mas isso passou a ser pouco, né? Porque e o resto, e a felicidade, e a coerência de vida, né, que a gente deve ter com a nossa atividade, com a nossa própria vida, no modo geral, né? Então, esse chamado ele surgiu muito forte e foi a partir disso que também, conhecendo você, né, na época,
a gente conseguiu unir esses sentimentos de querer ajudar as pessoas com as nossas habilidades e transformar isso em algo muito legal, que foi a ajuda, a nossa empresa, né? E lá começamos atendimentos, formatando uma nova metodologia, né? Muitos anos atrás, e aí a gente conseguiu unir isso de uma outra forma, né? E sem perder aquilo que a gente tem de conhecimento, porque as estratégias, a criatividade, o próprio design que eu uso nos meus atendimentos, a forma de um designer pensar para solucionar problemas, trazendo isso para o ser humano, isso tudo se uniu numa atividade única, né? E aí surgiram essa forma diferenciada de atender as pessoas. Mas fala um pouquinho mais sobre você, como é que foi para você isso? Eu vou dizer que você ainda teve a paixão junto que te ajudou, né? Então, literalmente, o chamado do coração com duas... mas o também combustível... mas também teve que ter muita coragem, porque você estava atendendo duas coisas ali, né? O teu profissional e o teu afetivo. E isso também teve que ter muita coragem. E eu sempre digo que coragem é agir com o coração. É deixar passar pelo coração essa energia. E por que a energia do coração? Eu falo tanto. Daqui a pouco eu falo da minha história também um pouquinho, desse atendimento ao chamado que eu sei bem o quanto é difícil. Mas essa região cardíaca que a gente tem, né, a região do nosso coração, ela é a região que a gente tem um campo energético maior, 5.000 vezes mais energia eletromagnética circulando por aqui. Então, quando nós vamos nos comunicar, que a gente falou na live passada, nós vamos fazer uma comunicação com alguém, antes mesmo, ou mesmo que não tenha uma comunicação verbal, há uma comunicação energética acontecendo. E o maior campo, então, são os campos dos corações das pessoas, que vão trazer informações para o campo de energia e vão gerar os sentimentos. E a gente consegue sentir isso com mais clareza. Como eu trago a abordagem energética a respeito da energia do direcionamento, eu quero relembrar um pouco, eu sempre trago aqui as figurinhas, né? Quando a gente está trabalhando nesse quarto chakra hoje, que é o cardíaco, a energia da direção, nós vamos trabalhar a abertura para a vida e o sentimento de amor aos outros seres humanos. Quando a gente está trabalhando a parte dorsal do chakra cardíaco, que é o centro da vontade, nós vamos trabalhar a direção da nossa vontade, do nosso ego, para o mundo exterior. Dirige a vontade do ego para o mundo exterior. Esse quarto chakra, ele tem, aqui vamos mostrar bonitinho aqui também, sempre a minha imagenzinha, ali na cor verde, chakra cardíaco, a glândula associada é a glândula timo. E ele é a sede do nosso equilíbrio corporal. E ele faz a harmonia dos mundos que a gente fala assim, das energias mais inferiores, mais físicas, com as energias mais espirituais. Também vai interferir a nossa respiração, nosso ritmo cardíaco aqui, tá? Então, é muito interessante. Aqui o corpo, aqui eu sempre coloco os nossos 7 corpos. Hoje nós estamos trabalhando, melhor eu mostrar aquela outra figurinha que ele está sozinho. O nosso quarto corpo, que é o corpo astral, e ele é muito fofo. Ó, assim. Esse é o corpo que faz a ponte, a ligação entre esses corpos mais ligados à parte física e os corpos mais ligados à parte espiritual. Então, os profissionais, por exemplo, da saúde, ou profissionais que ajudam pessoas de qualquer área, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, por que é importante saber dessa energia e dessa parte? Por que eu dou essa pausa aqui para falar um pouco de energia? Para a gente entender sobre o direcionamento. Então, vem uma pessoa, por exemplo, com problemas cardíacos,
na glândula timo, com essa parte respiratória, respiração muito curta, ou essa dificuldade de respiração, de batimentos cardíacos. E a gente pode observar para onde que direciona a energia. É muito importante o profissional que lida com a parte física também saber dessa parte energética, porque provavelmente as características envolvidas que ele pode trabalhar é, por exemplo, como é que está a sua abertura para a vida? Como é que está a sua abertura para se relacionar com as outras pessoas, com o mundo? Como que está a sua vontade direcionada para agir no mundo? Porque aqui nós estamos falando de um ego. Nós temos o nosso ego. E esse ego, ele precisa também agir no mundo. Ele é importante para a nossa ação no mundo. E essa parte energética, ela vai fazer todo esse equilíbrio do yin e yang. Ela vai ter uma característica, é bem, não é geral, tá? Mas generalizando aqui, porque estamos numa live, porque é óbvio, a gente pode olhar o que nos aconteceu entre 21 e 28 anos. Traz essa faixa de idade e geralmente tem alguma coisa que a gente vai pegar por essa região aqui. Aqui a gente vai lidar com uma força motivadora, com a fé, com as nossas responsabilidades, assumir mais a nossa vida nas mãos. E aí vem toda essa questão, que voltamos ao ponto, a energia do coração, da gente seguir o que o coração fala. Como que a gente vai ouvir o profundo do nosso coração e por que é tão difícil? É difícil porque requer que a gente realmente faça uma viagem interior profunda. Mas existem algumas vozes que dificultam. E eu vou falar sobre essas vozes, né? A voz do julgamento, a voz do cinismo e a voz do medo. Mas antes disso, convidem outras pessoas apertando no aviãozinho, compartilhem essa live. A gente já vai falar sobre esses bloqueios da energia da direção. E eu acho, Dani, que você deve ter algo a contribuir na parte da visão sistêmica, da mentoria, a respeito dessa energia de direção, antes de eu falar desses bloqueios energéticos. Uhum. Sim, nada mais é do que ter uma postura condutora, né? E essa postura condutora é assumir a vida nas próprias mãos, né? Guiar. Se você não guia a sua vida, outro guia por você. Esse é o ponto. Então, a partir do momento que você sente que tem que tomar uma decisão, que você passa pelo racional, você sente, né, pela região emocional, intuitiva emocional, você tem que operacionalizar isso, né? Então, mente, coração e vontade aberta. Então, a partir desse ponto, você coloca toda a tua energia para fazer essa transição, né? Porque quando eu trabalhava lá ainda em empresas, tinha algo que me incomodava, que era a limitação do meu potencial pela própria estrutura da empresa. Eu não poderia fazer porque, claro, eu era pago para fazer uma determinada atividade, mas existia um potencial muito maior para ser explorado. E eu não poderia reter essa energia. Então, a postura condutora é você transformar isso e falar: eu me liberto desse momento, agradeço e me liberto desse momento que foi importante para o meu aprendizado, mas dou sequência e não me prendo à felicidade condicionada de ter um salário fixo, de ter uma falsa segurança. Por quê? O que acontecia? As pessoas ficavam doentes, porque elas tinham também o potencial. Eu via muita gente com potencial ao meu lado adoecendo porque tinha que se enquadrar dentro de um modelo. E, às vezes, quando via coisa errada, eu não podia mudar aquilo, porque fazia parte da própria filosofia da empresa. Né? Então, isso tem que ser respeitado. A empresa é maior nesse ponto, a gente tem que respeitar. Mas não quer dizer que nós temos que ficar acuados
sem tomar uma decisão de seguir, pegar a vida na mão e falar, eu quero ser quem realmente sou como essência, como pano de fundo, trazendo isso para o meu propósito, né, como uma retaguarda das minhas ações, para transformar a minha vida de uma maneira positiva, para contribuir, para ajudar o meu potencial, né, quem está ao meu entorno, seja cliente, seja a sociedade, seja, enfim, o país, não importa. Mas eu faço a minha parte, e isso é o que importa. E quando a gente entra nesse fluxo de energia, as coisas começam a acontecer a nosso favor, porque a gente está num caminho certo. Então, você não fica mais doente, você não fica mais com problemas emocionais, você diminui isso muito claramente, porque você está seguindo a sua verdade, né? E você direciona e dirige a tua vida. Esse é o ponto. Sim. Você falando isso, eu me lembrei de algo que eu aprendi com o pai, né? E eu estou vendo que tem alguns alunos aqui do Marcos Wunderlich entrando. Eu sou a filha do Marcos Wunderlich. E já eu lembro que ele sempre falava assim, quando você tem uma real intenção em beneficiar as pessoas, né? Quando nós somos prestadios, nós sempre vamos gerar benefícios, a gente sempre vai acertar. Então, não ter aquele compromisso com o êxito, porque a gente, fazendo o nosso melhor com a real intenção do nosso coração, nós sempre vamos gerar esse benefício para as pessoas. E essa voz do nosso coração que pulsa é a gente viver gerando benefício, não importa se é CLT ou não, se é trabalhando ou não, o que você está fazendo ou não. Para cada pessoa vai ter uma receita própria, né? Não tem uma receita geral. Cada um tem a sua fórmula de seguir nessa energia da direção. E, geralmente, quando a gente vai falar em cérebro, a gente vai falar que o nosso lado esquerdo, ele direciona, o nosso lado direito, ele decide, e o corpo caloso aqui atrás, ele realiza, certo? E por que a gente está falando hoje coração e direção? Parece que então está um pouco antagônico, mas não está. Veja, se eu direciono com a minha razão e eu decido com a minha emoção, e se eu conseguir ouvir a voz do meu coração, essa energia que pulsa, essa verdade original pulsante, essa voz interna, eu vou conseguir usar a minha razão para me direcionar para onde o meu coração quer que eu vá. E aí vem as 3 vozes, que são os bloqueios. Por que a gente não consegue ouvir o coração? Por que as pessoas têm dificuldade? O principal é a voz do julgamento. A nossa mente fica fechada. Uma mente que julga não é uma mente aberta. E aí vai bloquear o teu estado de presença, vai bloquear o fluxo da energia da tua criatividade. Toda vez que você está em dificuldade de ouvir o que o teu coração está pedindo, observa quantos julgamentos você faz para si mesmo, para os outros. Como é essa questão? O não julgamento não é fácil, é bonito de falar. Tem aquela musiquinha que fala, bonito de falar, difícil de fazer, né? Fácil de falar, difícil de fazer, né? Eles cantam. E é bem assim, porque de verdade a gente cai no julgamento. Cai até no gosto e não gosto de uma comida, de uma pessoa, de uma reportagem. Como que a gente está? Quanto mais mente aberta, quanto menos julgamento, mais eu vou poder ouvir a voz do coração. Porque eu não vou julgar o que está sendo dito, certo? Quer fazer algum comentário? Eu posso seguir, Dani? Acrescentando a isso, né, eu acho que dentro dessa estrutura de mudança, de transformação, né, a gente tem que ter também uma visão de futuro.
né? Então a gente tem que olhar para frente, o que a gente quer como perspectiva. A gente tem que ter uma abertura para o novo, né? Essa abertura para o novo é a gente poder olhar que quando a gente faz essa mudança, a gente tem que assumir algumas questões que a gente também vai ter que se aperfeiçoar, atividades novas, novos conhecimentos, né? Então, quando a gente começou a empresa, eu não estava tão acostumado a fazer a parte administrativa da empresa. Eu fui me aperfeiçoando para isso, né? Então, habilidades novas que vão potencializando você como pessoa, como profissional. Então, essa abertura ela é importante. E estar aberto, né, a não querer ter controle sobre as coisas também, porque existe o probabilístico. E o probabilístico é assim, você imagina, você projeta, e não quer dizer que vão ter algumas situações no meio do caminho que você não vai ter que reformular ou refazer e se adaptar a elas, né? Não é porque você está no seu caminho certo que as dificuldades não vão surgir. E também você tem que entender que tem que fazer as coisas chatas que fazem parte dessa mudança, não são só as coisas legais. Porque, assim, não é que você vai fazer tua mudança, tá no teu caminho, no teu propósito, que vai ser vão ser só coisas legais para você administrar e fazer na tua vida, não. Né? Então, essa flexibilidade, né, ela é muito importante, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? Esse mundo de constante transformações que a gente passa. E aí, vamos agora para mais uma dificuldade. Antes disso, convidem outras pessoas, apertem o aviãozinho e já coloquem aqui nos comentários. Pode pôr assim, um sim ou não. Você ouve a voz do seu coração? Você segue a direção que o seu coração indica? Você já fez isso? Teve coragem para fazer isso? Sim ou não? Vão comentando aí. Enquanto isso, eu vou falar da voz do cinismo. Então, depois que a gente julga, e pelo julgar a gente não consegue seguir a voz do nosso coração, a gente tem algo que se chama voz do cinismo, ou seja, ela nos distancia mais ainda. Por quê? Porque quando eu estava falando de mente aberta, né? Não julgar, ou a mente fechada, julgar, que vai bloquear o coração. Quando eu desço realmente para o nível do coração e eu tenho que ter coração aberto, eu fico o quê? Vulnerável. E a vulnerabilidade faz com que eu tenha meus medos, meus receios. As pessoas não gostam, se sentem vulneráveis, a própria palavra já fala. Abrir o coração é vulnerabilidade. E aí vem o quê? A voz do cinismo. A gente se distancia, a gente bloqueia esse progresso para ir um pouco mais a fundo, porque tem que ir um pouco mais a fundo. E eu sei bem disso pela minha história também, que, contando um pouquinho como foi para você, eu também tive que atender esse chamado do coração. E a minha questão foi ficar casado ou não ficar casada, né? Que no meu casamento, meu primeiro casamento. E o chamado para fazer esse trabalho que eu faço hoje, que eu já fazia, mas eu fazia de uma forma muito encolhida, vamos dizer assim. E eu precisava fazer mais, eu tinha que atender esse chamado de ajudar as pessoas, esse chamado que eu estou atendendo aqui. E eu tive que optar, ficar ali, naquela relação, eu não atenderia dessa forma, como hoje eu estou atendendo, né? Eu não faria isso. E quanto julgamento eu tive de mim mesma? Porque a gente casa para sempre, porque será mesmo? Mas tem muitas dificuldades ali. E aí depois, quando a gente fica vulnerável, vem o quê? Não, é melhor não pensar nisso. Não é bem assim. Então a gente acaba não escutando essa voz do coração realmente. É bem difícil, mas eu passei por isso e eu sei que dá para fazer. Quando a gente vai superando, depois no final eu vou passar um exercício também que vai ajudar em todas as capacidades que a gente já trabalhou.
Mas vamos lá. Por fim, vamos dizer que a gente já conseguiu não julgar, nossa mente aberta. Fizemos o nosso coração aberto, coragem, vulnerabilidade. Uau, tudo bem, posso ficar bem vulnerável. Chega o medo. Chega o medo. E não é, às vezes, nem o medo de não dar certo ou dessa probabilidade que você falou, que também existe. É o medo de soltar o conhecido. É o medo desse luto, é o medo desse antigo. Então, a gente tem esse medo e a gente bloqueia a nossa ação. Aí vem aquela parte de trás do chakra cardíaco que eu mostrei, nas costas, que é justamente a nossa vontade direcionada para a vida, nosso ego direcionado para a vida. A gente fica com ele fechado. A gente não vai, a gente impede essa vontade. É necessário, como você falou, Dani, deixar vir esse novo. Deixar vir esse novo que mostra, né? Quando a gente... que só se mostra quando a gente supera esse caminho, quando a gente supera esse medo de ir. E sem dar o primeiro passo, o novo não vem. Tem que dar um passo. Eu lembro que eu falava isso para você, né? Na tua fase de mudança. Porque eu passei bem por isso, eu só fui. Eu tinha que fazer esse movimento na minha vida. E eu não sabia o que ia acontecer. E eu não sabia se ia dar certo. E eu não tinha segurança nenhuma. Muito pelo contrário, eu tinha bem menos segurança nessa outra etapa. Segurança profissional, afetiva zero, porque não tinha, né, ninguém para ajudar ou dar suporte, enfim, afetivamente, totalmente sozinha. Financeiramente muito instável, porque também não tinha nenhuma segurança. Profissionalmente também não sabia se aquilo que eu já fazia continuaria naquela linearidade ou poderia até piorar. Então era tudo uma corda muito bamba, ou seja, muito menos seguro. Foi uma imensa superação ter que, assim, lidar, superar esse medo de soltar o conhecido e o certo para poder ir. E eu passo, o futuro, ele só se abre quando a gente dá o passo. O futuro só se abre quando a gente caminha um passo. E isso acontece nos atendimentos, por exemplo. Eu falo para os meus clientes, eu nunca sei o que vem. E quando eu começo a falar uma frase, ou eu pego a informação do campo energético para traduzir, eu não sei qual é a próxima informação. Eu não sei qual é o minuto seguinte o que eu vou falar para a pessoa. É uma confiança, é um se jogar. E isso, essa energia, quando a gente faz dessa forma, a gente direciona a nossa vida em alinhamento com o nosso coração. Mas primeiro a gente tem que limpar a voz do julgamento, a voz do cinismo e a voz do medo, para que a gente possa ouvir o que o coração está pedindo e atender esse chamado. Óbvio que não é se jogar na loucura, porque eu também planejei fazer as coisas o melhor possível. Óbvio que você não vai, tem que se jogar na vida. E claro que você tenta se planejar diante de alguma certa pseudo-segurança, né? Um planejamento. Mas essa coragem. É esse direcionamento. A percepção dos rumos que você vai direcionar, né? Você tem que correr risco, sim, mas tem que ter essa capacidade perceptiva dos rumos, né? Que você quer tomar na tua vida. Só para complementar isso que você está falando, a Carol colocou aqui: você me ajudou no meu movimento. Lembro até hoje das suas palavras. É interessante colocar que a gente também, pelo nosso exemplo, a gente tem a capacidade de auxiliar muita gente. A vida, ela nos dá dicas, desde quando a gente é pequeno, das experiências que a gente passou,
os aprendizados, as dificuldades, elas nos preparam para o nosso futuro. É que a gente, às vezes, não tem essa percepção, a gente vai entender lá na frente. Mas, desde pequeno, a gente é treinado pelas situações, pelas experiências, pelos empregos, pelos relacionamentos, a ser quem nós somos hoje. Então, é como é gradativo, né? Uma escadinha de conhecimento, de aprendizado, de sentimento, que, se você estiver atento, você vai perceber qual o melhor rumo a ser tomado, porque é um acréscimo evolutivo, né? Você vai evoluindo aos poucos e vai chegar num determinado momento que você vai saber a resposta interna por essas dicas que o universo te dá pelas vivências que você teve. Isso é importante colocar também. Agora que eu fui ver, gente, o meu, eu não sei o que estava travado aqui, agora que eu rolei para cima que eu vi os comentários de vocês, tá? Então, se eu estava quieta aqui, estava parada, eu não estava vendo nada. Carol, que legal. A Rita mistura o coração e razão. A Valéria colocou que sim, né? Que ela escuta o coração. E, Carol, que lindo, muito obrigada esse teu comentário. Eu recebo isso de algumas pessoas, eu fico assim muito feliz por ser ponte. Eu não fico lisonjeada no sentido de que eu fiz algo, mas eu sou ponte para algo. Sou ponte para que eu possa traduzir a energia. E eu ensino agora. Eu fico mais feliz ainda por isso. Porque um tempo atrás, né, Dani? Acho que foi até em 2017 ou 18. 17 para 18. As pessoas me pediam, Júlia, como que você faz o que você faz? Como é que você sente isso? Como é que você simplesmente fala as coisas e vai sentindo? Como que você faz? Ensina para mim, me ensina. E as pessoas pediam. E você, né, Dani? Júlia, faz um curso. Júlia, faz um curso. E eu me descabelava e falava, eu não sei fazer um curso, explicar isso, porque é uma coisa que... Como é que eu vou ensinar uma pessoa a fazer exatamente o que eu faço? E eu lembro, até eu falei pro pai isso, né, pro Marcos. Falei, mas olha, quantas formações eu fiz com meu pai? Quantas, né? Eu fiz com o Renato e com a Maria Luísa. Quanto curso de reiki, de florais, de teta healing, de não sei o que, de cromoterapia, vivência em tribo de índio e não sei o que vai, que faz, que medita, retiro de meditação com Alan Wallace lá, com o neurocientista, para ciência, para tudo. Como que eu vou fazer uma pessoa fazer tudo o que eu fiz para poder fazer? E depois que eu fui entender que a pessoa não precisa passar por tudo que eu passei, porque cada um já tem a sua bagagem. Pode ser um médico, pode ser um nutricionista, pode ser dona de casa, pode ter trabalhado no banco, né, Rita? Pode ter, não importa, não precisa ter esse histórico. Importa é ter consciência de que existe energia e que tudo é energia, consciência. E que se a gente trabalha na energia, nós estamos trabalhando na nossa consciência, que o nosso campo de consciência também é aqui sutil. E se a gente consegue elevar essa nossa consciência, seja por um livro que a gente lê, seja por energia, seja por o que for, a gente eleva a nossa energia consciência, a gente muda a nossa bioquímica, a gente muda as nossas emoções. E mudando a bioquímica do nosso corpo, a gente muda como a gente se sente. E aí eu consegui formatar isso, eu consegui fazer um curso. E não só um, já nasceram 3, né, Dani? Então, assim, daí saiu aquilo finalmente de poder trazer isso para as pessoas, porque eu vejo assim, a única saída, e é o caminho evolutivo natural do planeta e das pessoas, é elevação de consciência, elevação de consciência, elevação de consciência. E consciência é energia. Consciência não é algo que a gente pega, mesmo que isso aqui também é energia de uma forma mais densa, mas consciência não dá para a gente pegar. E é nessa consciência que nós temos que trabalhar. Por isso a gente vai trabalhar aqui a voz do medo, a voz do cinismo, a voz do julgamento, a nossa mente aberta, o nosso coração aberto e a nossa vontade aberta, a nossa abertura
de ir para a vida. Como é que a gente ativa, então, essa capacidade de ouvir? Vamos limpar nossa mente, vamos elevar nossa consciência, vamos se soltar, fazer luto do velho, porque o velho não sustenta nada que é novo, o velho sustenta as mesmas coisas. Se a gente quer algo novo, a gente precisa de uma consciência nova, a gente precisa perceber que energia que está vindo nova para nós e sustentar dessa forma, né? Que bonito, que legal. Muito obrigada. Aliás, a gente abre, se alguém quiser fazer perguntas, né? Fiquem à vontade. Isso. Eu quero, enquanto as pessoas perguntam, podem perguntar, vai ser bem legal perguntar. Valéria, Júlia, seus cursos e do seu pai foram fundamentais para mim. Só gostaria de me sentir como me sinto hoje há mais tempo. Gratidão, Valéria. Gratidão. É interessante, né? Como os teus cursos transformam as pessoas, Júlia. Muito. Teus cursos, eles dão essa capacidade perceptiva da própria energia, da energia das pessoas, de como se proteger energeticamente. As pessoas, às vezes, não sabem a riqueza que existe dentro desses cursos para condução e direcionamento de vida. Só realmente quem faz, né? A gente tem isso do feedback dos alunos, né, da gente, que a gente recebe as mensagens, como são transformadoras, esse conhecimento todo que é passado pela tua experiência, pelas tuas formações, pela tua bagagem. Então, isso se torna, assim, a melhor forma de ajudar não só as pessoas que compram o curso, mas também elas se potencializarem para ajudar outras pessoas para que elas possam ficar bem. E a gente estando bem, a gente tem a capacidade de mudar positivamente quem está à nossa volta, né? Exato, é realmente assim. E a Carol colocando aqui que também os atendimentos, sim, Carol, daí o que eu estava falando, eu recebo por WhatsApp vários comentários. Teve um dia que eu recebi uns 3, assim, que era só de feedback de olha, aconteceu tal coisa na minha vida, você nem sabe, meu Deus, você não acredita, que coisa maravilhosa isso, que coisa maravilhosa aquilo. E para os 3 eu disse, gente, eu queria, né, para cada um eu disse, como eu queria poder bater um print ou colocar esse áudio no Insta para poder mostrar, mas as pessoas falam coisas tão particulares que não dá para fazer. Aí põe aquela carinha rindo, né? Mas realmente, porque daí a pessoa cita tal coisa e tal coisa, não tem como eu colocar. Mas realmente eu fico muito feliz de poder... e essa é a felicidade não condicionada, tá? É a felicidade realmente incondicional. Não é porque eu consegui algo, fazer algo, mas sim porque na minha coerência, essa coerência ela reverbera e ela atinge outras pessoas. E a gente só pode também conduzir e levar as pessoas para onde a gente também já foi e já esteve, um caminho que a gente já trilhou. Então, ouvir a voz do coração foi um desafio que também abriu as portas do meu coração, porque se eu ficasse só naquele tamanho que eu estava, eu também ajudaria bem menos pessoas. Eu precisei passar na pele tudo isso que eu também digo para as pessoas, escuta, faça, siga, teu coração vai saber. É que o coração, ele não fala português. E a gente está querendo sempre respostas prontas e cientificamente comprovadas. E se a gente for olhar no científico, né, nossas monografias, dissertações, teses, você sempre tem que comprovar com alguém que já estudou. Como é difícil a gente ir para frente com algo novo. E a vida pede sempre um novo futuro. Sempre um novo futuro. Ficar igual, só vai ficar igual. A gente precisa ir para o novo. Mas ir para o novo é um mergulho profundo. Um mergulho profundo que as pessoas acabam ficando no raso e não fazendo. A Rita diz... Quer ler? Eu até... Eu leio aqui, está mais fácil aqui. Eu até já disse que tinha
uma Rita antes do Marcos e outra antes da Júlia. E a Márcia Santana, ela coloca assim: como é possível a gente abandonar o passado, abandonar o velho e simplesmente viver o agora, o novo, mediante a desafios diários no relacionamento? Márcia, não recusa a vida, tá? E não recusa o que está hoje. Primeira coisa. Então, abandonar o passado e viver o agora, não recusa o passado. É difícil, eu falei, né? O nosso coração não fala português. Então é difícil trazer as palavras em português. Veja que paradoxo, né? A gente falou agora há pouco em abandonar. E agora eu estou falando não abandonar. Mas são, em cada contexto cabe essa palavra. Aqui, não recusa o passado. Aceita. Aceita. Tá? Então, quando você tenta abandonar o passado, no teu caso, na tua pergunta, você ainda está presa nele, porque você está tentando se soltar de alguma coisa, e se você está tentando se soltar de alguma coisa, você ainda está aprendendo a coisa. Aceita. Primeiro ponto, aceita. Aí, você vive o luto daquilo. Mas não é uma perda. É um pesar daquilo que foi de um jeito que você não queria, que foi difícil, que foi doído. Uma aceitação e um luto. Daí, você começa a só estar presente. Eu vou colocar uns exercícios de meditação, que eu falei que eu ia falar no final da live, eu já vou colocar logo aqui. E você pode fazer esses exercícios. São vários, mas, por exemplo, se você dirige, tenta dirigir prestando atenção na troca de marcha, se teu carro é, né, com câmbio manual, no pegar na direção e atenção no que você está fazendo. Lavar a louça é a terapia melhor que tem. Pega a esponja, põe o sabão e vai ensaboando a louça e tenta não pensar em nada. Vai fazendo isso, você vai trabalhando a sua presença. A aceitação, porque você é a tua experiência. Hoje, você faz essa pergunta porque você é a tua experiência. Você já é a tua experiência. Você está recusando olhar para essa experiência. Você não é o teu passado. Você não é o somatório dos acontecimentos do teu passado, porque eles já aconteceram. Mas você é a experiência que você tirou desses acontecimentos. Isso é lindo. Quando você olha para aquilo que então você é, você solta os fatos e fica com a experiência. Quando você quer se desapegar, você está querendo deixar para trás a experiência também. E não dá, porque ela já é intrínseca. Mesmo que ela tenha sido ruim. Deu para entender? Não sei se eu consegui expressar. Os nossos maiores professores são as pessoas que mais nos causam desconforto, né? Então, isso que você está falando de não ficar preso ao passado é justamente entender e aceitar que você tem essa conexão de aprendizado, de força, né, de conhecimento que foi adquirido com a dificuldade, e agradeça isso. Quando a gente solta essa questão do passado, a gente deixa de ter excesso de negatividade, né? Porque a gente vai trazendo o quê, geralmente? Coisas ruins que aconteceram de uma forma negativa, vai somando isso vira um estado depressivo até, né? Então, a depressão é excesso de negatividade. Então, quando a gente solta dessa forma que você está explicando, Júlia, com esse entendimento, olhando de fora, olhando acima, com a visão sistêmica,
a gente até agradece por ter vivenciado essa experiência e passa a abrir um caminho novo e muito mais próspero para a nossa vida. A gente, às vezes, tem uma experiência traumática. Vamos colocar aqui o caso que ela colocou em relacionamentos aqui. Deixa eu só ler a frase. Desafios diários. Então, vamos dizer que se você colocou assim, porque você tem um desafio no teu relacionamento, desafios diários no teu relacionamento, e você teve desafios no passado desse relacionamento, e você está querendo abandonar isso, né? Então, não abandona. Traga a experiência incorporada, aceita que os fatos foram como foram, porque você não pode mudar fatos. Traz essa experiência incorporada, aí você consegue ter presença. Senão, o teu passado é teu presente. A tua dificuldade em ter presença é porque o teu presente é o teu passado, o tempo todo. Emocionalmente, a bioquímica do teu corpo é a mesma da época que aconteceu tal fato e tal fato. Então, aqueles acontecimentos geraram uma bioquímica no teu corpo, né? De tensão, de sei lá o quê, de susto, de raiva, de decepção, enfim. E você está ainda fazendo essa mesma bioquímica. Você não vai conseguir se libertar de fatos porque eles já foram. Precisa pegar a experiência, incorporar, e aí você consegue trazer presença e trazer um novo. Aí abre o coração. Abre o coração para a vida. Vem essa energia, essa nossa quarta energia, que é da direção. É abrir o coração. Sem julgamento do que foi, sem julgamento do que possa vir. Vulnerável. E deixando vir o novo. E esse novo, teu coração sabe. A gente nasce com um GPS. O GPS está aqui no nosso coração, no nosso timo. Na morada da alma. Esse é o GPS, esse é o alinhamento. Gente, coisas maravilhosas acontecem quando você se alinha com a tua verdade. Só se alinhar, a vida começa a abrir. Só faz o que o teu coração, no fundo, está pedindo. Ouça. Só faz isso. Dani, eu quero falar 4 exercícios de meditação para a gente poder finalizar. Você quer deixar algum recado? Sim. Primeiro, falar sobre o curso, né, de criação de identidade profissional e ativação de talentos, que é um curso que eu trago, né, quem quiser acessar, no meu site danieltrevisan.com ou no link da bio aqui do Conecta Ajuda, tá? Que traz justamente esse conhecimento para as pessoas que querem abrir seu próprio negócio, ter inteligência emocional para isso, entender se é o momento certo. Então, eu passo várias ferramentas, conteúdos para as pessoas poderem ter essa bagagem que eu trago do mundo corporativo e dessa transição que eu fiz para ter meu próprio negócio. Tá? E também falar um pouquinho que quem quiser o seu curso, né, Júlia, no link da bio ou no site bioquimicadasemoções.com.br, né, sem cedilha e sem acento, ou no link da bio, Bioquímica das Emoções, lá tem os cursos que a Júlia falou agora há pouco. Tá? Era esse o recado. O curso Bioquímica das Emoções vai ter novidade em breve, mas justamente é uma hora legal de adquirir, porque a novidade, quem é aluno vai ter esse upgrade aí, que vai ser bem fantástico. E o Proteção e Defesa Energética, que é um curso bem voltado justamente para a gente entender nossas posturas de defesa e de proteção, inclusive ele está com uma divulgação aí pela internet, que a gente está no mês dos relacionamentos, e ele está com um super desconto, uma super promoção para esse mês dos relacionamentos. E é interessante, já fazendo esse final aqui, que algumas pessoas me falaram assim, mas é só para casal, né? Não. Gente, os feedbacks que eu tenho de quem faz esse curso Proteção e Defesa Energética é como assim, um manual para a vida. Serve para qualquer tipo de relação. Porque você vai ver as suas defesas,
que você utiliza e as defesas que as outras pessoas utilizam. Você vai saber curar as suas defesas e você vai saber ajudar os outros a curar as defesas ou a se proteger das defesas que os outros utilizam. E também vai aprender posturas internas que reverberam uma energia de proteção energética para que você não se sinta sugado, cansado nas relações, certo? Então, tem gente que mandou, eu até quero fazer um vídeo, qualquer hora aqui, vou fazer, falando assim, mas eu não tenho um namorado, eu não tenho uma relação, mas veja só, mas eu quero, né? Daí eu recebi mensagem assim, agora precisamos disso, e a pessoa colocou a print do post, né, do casal ali, agora eu preciso essa parte, vamos agendar a sessão. E aí eu falei para ela assim, para você, pode adquirir esse curso, por quê? Porque você vai ver as suas defesas, certo? Você anda na vida, está agindo na vida com as suas defesas energéticas. Com essas defesas, você vai atrair pessoas compatíveis com essas defesas, ou seja, que vão fazer com que você permaneça utilizando esse tipo de defesa. Se você aprende que defesas energéticas que você utiliza e você se cura disso, você vai para outro nível de vibração e você vai atrair uma pessoa do jeito que você quer. Então, serve para quem está solteiro também, tá? E para profissionais que ajudam pessoas, profissionais que atendem pessoas de qualquer área, porque chega o teu cliente na tua frente, ou seja, até um vendedor, não importa, você já vai saber que tipo de postura que a pessoa está, que energia que ela está usando, que defesa que ela está usando, e você vai se proteger dos ataques ou também vai poder ajudar. Vamos lá. As quatro que eu quero colocar, assim, 4 tipos de meditação de acordo com essas nossas 4 ativações energéticas que a gente já fez. Então, a gente fez a do dimensionamento, que foi a primeira, que a gente lidou mais com a parte do corpo físico, realmente, corpo etérico, que é o corpo energético, o chakra básico. Para isso, é legal fazer, por exemplo, um relaxamento físico ou meditação andando, que agora há pouco a gente falou, eu dei o exemplo de lavar louça, que é um estado de presença, você ou dirigindo. No caso, você caminhar também, caminhar meditando. Ou deitar e fazer um relaxamento físico, sabe? Quando você vai mentalizando, relaxa os dedos dos pés, relaxa a panturrilha, relaxa o joelho, vai relaxando o quadril, vai relaxando ombro, cabelo. Tá. Esse é um tipo que vai ajudar muito nas percepções daquela nossa energia do dimensionamento. Daí, nós vamos para a segunda, que é da interação, né? Não. Uhum. Sim. Não, é regulação. Regulação. Adaptação. Adaptação ou regulação. Adaptação. Para a energia da adaptação, você vai fazer uma meditação sobre o teu auto-amor e o teu bem-estar. Uma meditação de paz, uma meditação de bem-estar para o teu corpo, uma meditação de que as células do teu corpo estão bem, que todos os órgãos do teu corpo estão bem, que toda a tua parte externa do corpo está bem, o quanto você se ama, amor próprio. Tá. Aí, para o terceiro, que é o da interação agora. Interação. Que é o da comunicação, interação. Você pode, e nós trabalhamos ali o campo mental, mente e intuição. Então, você vai poder se concentrar em um objeto. Essa é uma meditação bem conhecida, que muitas pessoas meditam utilizando a chama da vela, por exemplo, ou um ponto no chão, um ponto fixo. Você coloca a tua mente naquele objeto e fica fixo naquele objeto e vai trabalhando a tua limpeza mental e a tua concentração. E agora o nosso quarto, que é a energia da direção. A sugestão é que você possa amar uma flor. Olha que legal. Pega uma flor ou imagine e comece a dar amor para essa flor. E vá observando que ao longo dessa meditação,
você vai abrindo camadas do teu coração que você nem conhecia. E tem que ser uma flor, porque assim você não personifica ninguém, né? Às vezes um animalzinho de estimação, só que o animal de estimação também, às vezes a gente tem alguns apegos, algumas coisas também. Então a flor, ela é neutra e ela é da natureza para que a gente possa fazer isso. Refletir sobre todo o seu ecossistema, ter uma visão ampla. Tudo é ecossistema, tudo é um sistema ecológico que nós estamos aqui inseridos. E colocar-se em um lugar silencioso, interno, fazer uma reflexão profunda, uma conexão profunda de silêncio interno. E aí você percebe aquilo que você experienciou. Essas são as minhas dicas para a gente poder finalizar. Passou um pouquinho, mas porque teve também essa queda ali da internet, né? E agradecer, pessoal, pela participação de vocês. Márcia, que bom que talvez a gente te respondeu aqui, que você está agradecendo. A Rita, a Tetê está aqui, que legal. A Valéria. Gente, se eu não falei o nome de todos aqui, tá? Mas eu estou vendo vocês entrando e participando. Boa noite, muito obrigada. Obrigada, Dani. Eu agradeço. A frase final: ter uma ordenação mental para organizar o que você deseja, ter uma autocondução e, principalmente, coragem. Coração aberto. Exato. Obrigado. Beijo, gente. Obrigada, boa noite. Beijo, Dani. Até ali na sala. Tchau. Tchau.